E aí, minha galera tatuada, hoje eu vou estar passando aqui para vocês algumas informações e técnicas desse trabalho que a gente realizou, que é o Sagrado Coração, tá? E eu vou passar algumas informações tanto da sombra como do colorido que a gente fez nesse trabalho. Então acompanhe o vídeo que eu vou estar falando como que eu fiz o meu sombreamento e vou estar passando algumas dicas para que você não venha deixar o seu colorido sujo. Você utilizar tons escuros e tons claros e mesmo assim não sujar eles. Então, galera, eu vou começar aqui falando sobre a questão da sombra que eu realizei aqui, né? A gente fez a diluição de sombra média, clara, e eu utilizei o preto também para estar fazendo esse volume degradê nesses reflexos de luz, né? Como foi que eu fiz? Eu vim fazendo toda a base com um tom médio, né? Então fiz todos os movimentos com um tom médio. Depois eu fiz com o claro, né? Como é que eu faço? Eu faço o tom médio, no finalzinho eu vou puxando mais a agulha para que fique mais arrastada na pele, mais suave, para depois vir com o tom claro. Então, no final de tudo, quando eu faço já o tom médio, claro, depois eu venho só escurecendo um pouquinho com o preto na base para dar justamente esse volume aí e esse degradê, certo? Lembrando que sempre fazendo movimentos pêndulos, subindo e descendo, fazendo movimentos contínuos, certo? Para que se venha fazer um efeito bacana de sombra. Só mesmo quando é o preto, que eu quero escurecer um pouco mais na base, aí eu venho realmente pintando um pouco, para deixar bem mais preenchido e marcado. E aí, como eu gosto de reproduzir minhas tatuagens? Eu gosto de fazer e já deixar praticamente pronto. Então, faço todas as sombras laterais para depois não ter que voltar nelas novamente, certo? Então, eu já faço e já deixo concluída. Agora, eu vou iniciando com o vermelho, né, no coração. Como eu falei para vocês, eu vou começando de baixo e vou já deixando tudo pronto e subindo, para que eu não precise voltar novamente e machucar a pele nas pigmentações que já foram feitas, né? No vermelho eu já vou aí fazendo uma pigmentação bem preenchida. Vou também com o tom médio, certo? Eu gosto de trabalhar sempre com o tom médio. Depois eu vou com o escuro e clarear no final, certo? Eu gosto do tom de sempre iniciar com o tom médio, porque eu já vou tendo uma ideia de como é que vai finalizando a tatuagem. E aí eu vou acelerar um pouquinho mais o vídeo para vocês verem a evolução da pigmentação em vermelho, certo? Uma dica que eu dou para vocês é o que? No colorido, começar sempre com o tom médio, tá? Depois escuro para ir dando os volumes e no final o tom claro. Para quê? Para que a gente não venha sujar o tom claro. Por exemplo, você começa com o tom médio e já mete o tom claro. Depois, quando você vier com o escuro para fazer algum tipo de volume, algum preenchimento maior, você pode estar sujando o tom claro e aí você vai acabar com todo o degradê da sua tatuagem, certo? Então essa é uma dica bem bacana na parte do colorido. Eu sempre começo com o tom médio e depois eu venho com o escuro já dando um pouco de volume e no final é que eu faço realmente onde é o tom mais claro, certo? Como eu falei pra vocês, coloquei o tom médio, agora eu já tô vindo com um tom um pouco mais escuro, onde eu quero deixar mais volumoso,
tá? E olha aí, já dá pra ver uma diferençazinha do degradê já, do tom mais escuro pro médio. E no final é que a gente vai colocar o tom claro. Vão olhando o vídeo aí pra vocês verem como que eu tô fazendo esse degradê. Nessa parte aí da coroa, como tem algumas partes que tem um tom mais forte, eu faço todo o traço dela mais suave, depois eu venho com a agulha de preenchimento. Então eu faço todo o contorno dela, onde tem mais volume, com um tom mais escuro. Depois eu venho com a agulha de pintura e no final é que é onde eu vou colocar os tons mais claros também. Eu faço sempre isso em toda tatuagem, no processo dela por completo. Para realizar esse trabalho, galera, eu separei a agulha de 15, né? Magno 15 e a 7RL cartucho Electric Ink, certo? Foi o material de agulha que eu usei nela para estar reproduzindo essa imagem. E como eu falei para vocês, eu gosto já de ir fazendo e deixando pronto o meu trabalho. Se eu voltar, é só mesmo para fazer algum detalhe, algum brilho, algo do tipo, mas não fazer preenchimentos novamente em cima do trabalho para que venha a machucar a pele do nosso cliente. E olha aí como eu falei para vocês, fiz o tom médio, tom escuro e veio com um tom mais claro do vermelho agora, onde realmente é o tom mais claro de acordo com a imagem, com a referência.
Então toda essa parte aí da tatuagem ela já tá finalizada. Eu não volto mais, tá? Com a agulha aí em cima, só mesmo como eu falei, se for fazer algum detalhe, algo que faltar, é que eu volto, mais bem superficial para que não venha machucar a pele. E como eu falei pra vocês, seguindo aquela mesma ideia, como eu já tô aí na parte de cima, que é o fogo, o crucifixo, eu faço toda a sombra em volta, né, toda a sombra do fundo para depois ir para esses tons mais claros, para não fazer já todo o tom claro e depois ter que colocar a sombra e sujar o amarelo ou o laranja do nosso colorido, certo? Então é meio que estratégico, eu analiso toda a imagem antes e vou já imaginando como vai ser os passos que eu vou fazer para que eu venha já concluindo o desenho e evite sujar os tons mais claros que a gente vai pigmentar. Então eu analiso a referência antes de começar a tatuar para mim ter já uma ideia de como é que eu vou reproduzir tudo.
Como falei para vocês, volto aqui na parte da coroa para dar mais definição, com um tom mais escuro, deixando o traço um pouco mais firme, fazendo alguns detalhamentos a mais, tá? Eu sempre quando eu volto é porque é realmente já para finalizar tudo. É algum detalhe que tá faltando.
Então é isso, minha gente, o trabalho tá pronto, tá? Eu vou estar postando mais alguns trabalhos aqui no YouTube e falando algumas partes do processo de como a gente fez, algumas dicas aqui para vocês. E tá aí o trabalho que ficou bem aplicado, né? A gente trabalhou com o vermelho, um tom bem escuro, o amarelo e o laranja, e tá aí os tons limpos, que não sujou nada. Então, se gostou do vídeo, curta, compartilhe com os amigos, deixe seu comentário. Vamos estar postando mais vídeos aqui para vocês. Muito obrigada.